não ganham terreno, enquanto o trabalho do homem é levado por furacões e espécies invasivas. 70 anos. Sem ninguém. 70 anos sem seres humanos. Esses são os últimos dias da Oriental Pearl Tower de Xangai. No tempo dos humanos, ela era grande parte da paisagem da maior cidade da China. Uma paisagem que afundou 88 centímetros com seu próprio peso desde que o homem desapareceu. Agora as águas do rio Huangpu inundam as ruas e, apesar das 3 colunas de sustentação de concreto serem fundadas mais de 30 metros no chão, essa torre está apodrecendo. As colunas envergam para um lado, o corpo para o outro. Sob terrível pressão, o antigo orgulho de Xangai parte e cai. Cem anos. Sem ninguém. 100 anos sem seres humanos. A Seven Mile Bridge, que um dia ligou Miami à Florida Keys. 100 anos de tempestades e furacões enfraqueceram algumas das suas 440 partes de concreto, fazendo com que caíssem no oceano até a ponte parecer uma fileira de dentes quebrados. Em Fênix, a área comercial de quase 4 quilômetros quadrados, que um dia foi o centro financeiro do Arizona, é um caos de lama e escombros. Pensa na poeira que vem com as tempestades de areia e depois a chuva que vem para formar a lama. Isso aumentaria ano após ano. E esse lugar certamente ficaria bem diferente do que é hoje. O asfalto cheio de lama se parte e amontoa, e as ruínas empilhadas pressionam os alicerces. A pressão destrói os prédios por dentro. Os vidros partidos serão levados pela próxima grande tempestade de areia e cortarão outras estruturas até que Fênix fique desolada. Enquanto algumas construções humanas caem de cima, outras são comidas por baixo. No tempo dos humanos, mais de 1.600 quilômetros de barreiras feitas por eles controlaram inundações no Everglades. Mas milhares de bagres, descendentes dos peixes trazidos da América do Sul nos anos 70, invadiram os diques e barragens, cavando buracos de 90 centímetros para pôr seus ovos. Então, você tem um dique com bagres. É assim nesse ano, no ano que vem, no outro ano, e um dia, obviamente, o dique pode falhar. Com a queda das barreiras, as áreas secas se tornam pântanos. Até mesmo um posto avançado como o Centro Espacial Kennedy oscila à beira de pântano. No tempo dos humanos, crocodilos sempre apareciam em seus portões. Plataformas de lançamento desde o início dos tempos da exploração espacial já estão abandonadas e enferrujando. As construções e foguetes restantes se tornam vítimas dos repetidos furacões do sul da Flórida. E as únicas criaturas esperando para decolar daqui são abutres famintos. 315 quilômetros depois da costa, Miami ficou sem praias. É o reverso da fortuna, para um lugar que começou por volta de 1914, quando construtores começaram a preencher mais de 1.000 hectares de mangue em torno de uma faixa costeira de areia estreita para criar um sofisticado balneário. A criação de Miami Beach guardava sementes de sua destruição. Com a construção dos prédios costeiros, houve interrupção do fluxo natural da areia em torno da costa.
E agora há um déficit de areia que requer restabelecimento constante. No final do século XX, muito da costa havia sido tomado e alguns hotéis perderam 80% de suas praias. Desde os anos 70, engenheiros trouxeram milhões de toneladas de areia nova numa batalha contra o tempo e o Atlântico. Agora, um século sem ninguém. O oceano invasivo não sofre oposições e alcança as fundações dos hotéis um dia luxuosos. É de se esperar que depois de 100 anos ou mais, esses prédios comecem a desabar. Os antigos palácios de férias caem uns sobre os outros e terminam nos domínios do Atlântico. Mudanças ainda maiores estão por vir. O que acontece com as construções do homem que mais desafiam a gravidade e que seriam supostamente eternas? Que invasores prevalecem? E qual será o maior legado do homem? 150 anos. Sem ninguém. ...150 anos sem seres humanos. As pitons burmesas dominam o Everglades e invadiram novos territórios. Capazes de viver em climas mais variados que os crocodilos, podendo até mesmo subir em árvores, as pitons agora dominam 40% do que um dia foram os Estados Unidos. 200 anos. Sem ninguém. 200 anos sem seres humanos. Cidades como Fênix praticamente não existem. Em outra parte do Arizona, algumas construções desertas ainda estão de pé, mas não por muito tempo. A Skywalk, aberta em 2007. É uma plataforma de vidro de 10 centímetros de grossura e 21 metros de comprimento. Colocada a 1,20 km acima do Grand Canyon, ancorada por 500 toneladas de cabos de aço de 6,3 centímetros de largura. Funcionários checavam falhas e rachaduras todos os dias, mas no mundo sem ninguém, 200 anos de corrosão apodreceram os suportes de aço. A plataforma é lindamente construída, mas é de se esperar que, sem manutenção, ela caia de sua base. A Skywalk só precisa de 15 segundos para cair no fundo do cânion. Em Miami, a linha do horizonte sumiu. Somente algumas vigas ainda apontam para o céu. Agora vivendo na selva subtropical da Flórida. Esses chimpanzés são os descendentes daqueles que durante 20 gerações ocuparam um dos prédios construídos pelo homem, onde aprenderam a ter ovos, comendo o necessário e permitindo que outros fossem chocados, produzindo assim mais pássaros e mais ovos. Um dia se pensou que os humanos eram a única espécie capaz de transmitir às gerações subsequentes os comportamentos e as tradições aprendidos. Mas pesquisas no fim do século XX e início do XXI mostraram que chimpanzés têm essa habilidade. Isso abre espaço para a possibilidade desses chimpanzés começarem a criar uma civilização própria. Podemos visualizar a situação em que chimpanzés que saíram desses prédios começaram a construir seus próprios prédios, como maneira de proteger e criar os pássaros, construindo plataformas altas nas árvores para atrair os pássaros. Teríamos o início de uma construção, de uma nova espécie, se eles usarem o que restou de nossa cultura, nossos prédios, nossas estradas, nossas pontes, para desenvolverem algo que permita que um grupo mais inteligente dê um passo adiante. Numa vida, de certa forma, civilizada. Isso pode ser nosso último presente, nosso agradecimento.